Meus irmãos, por favor, assentai-vos. Muito obrigado. A paz do Senhor, irmãos. Muito obrigado, pastor Adileu, por conceder a minha palavra. Obrigado pela saudação de bem-vindo. Também quero cumprimentar a minha esposa, a minha filha, a Maísa, que me alegram com a sua companhia. Mas eu quero convidar a você que trouxe o exemplar da sua Bíblia. Abram, por favor, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, o versículo 38 a 42. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Podemos ler? Jesus e os seus discípulos continuaram a viagem e chegaram a um povoado. E ali uma mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Você pode dizer amém? Eu gostaria de dar um tema para a exposição da palavra de Deus nessa noite: se afastando de Cristo para ir para a cozinha. Se afastando de Cristo para ir para a cozinha. John Piper diz: se Cristo for removido de seu coração, nem o universo inteiro poderá preencher o vazio criado. Quantas pessoas estão trabalhando para Deus com o coração vazio de Deus? Qual é a coisa mais importante da vida cristã? Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Parece que a grande tarefa do trabalho de servir é o que logo vem à mente de todo mundo. Sim, servir realmente é muito importante. Não fomos chamados para sermos servidos, mas para servirmos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pastor Batista Leandro Peixoto diz que quem serve vive na linha de frente e sofre com grandes tentações. E a principal delas é a de se esquecer da coisa mais importante. E qual é a coisa mais importante? A comunhão com Cristo é a coisa mais importante da vida. Mas Marta está correndo contra o tempo. Ela era uma mulher tão prendada. Quem sabe quando Jesus chegou em sua casa, mal ela disse oi.
correu para a cozinha e começou a preparar o melhor que ela poderia fazer para aquele nobre momento. Na cabeça dela, claro que Maria, sua irmã caçula, tão logo iria terminar os cumprimentos e iria correr para a cozinha com a intenção de ajudá-la no que fosse preciso. Só que não. Como Maria estava demorando e as coisas estavam ficando apertadas lá dentro, Marta correu para dar uma espiadinha na sala. Que surpresa dela! Pois sua irmã assentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta deve ter pensado: que coisa! Aqui estou eu, toda suada, fazendo um esforço para oferecer a melhor hospitalidade possível, preparando o mais rápido possível a comida, cuidando das atividades da casa, enquanto Maria fica lá sentadinha, relaxada, ouvindo Jesus falar, sem nem se preocupar em fazer alguma coisa. Que menina descompromissada! Assim não dá, ela vai ver. A essa altura, as panelas não eram as únicas coisas que ferviam dentro daquela casa. O que começou com um ato genuíno de bondade, tomou um caminho inesperado de ira e de acusações. Marta estava fervendo de raiva e procurou de todas as maneiras possíveis projetar a sua culpa em Maria. Marta não foi repreendida por estar servindo. Marta foi repreendida por estar irada, afinal tudo tinha fugido do controle. Marta agitava-se de um lado para o outro para servir. Lucas capítulo 10, versículo 40. Seu espírito está inquieto, o adjetivo dessa palavra, que não consegue manter-se imóvel, desassossegado, agitado. Sua mente está aflita, suas mãos estão agitadas ao trabalho apressado. Sua mente está aflita, suas mãos estão agitadas. Tudo tinha saído do controle. Servir a Cristo tornou-se um substituto da intimidade com Cristo. Ela substituiu Cristo pelo trabalho. A gente pode chamar esse diagnóstico de Jesus para Marta de ativismo. Marta era do tipo hospedeira, dinâmica e ativista. Porém, o ativista peca pela pressa, vive sob a pressão do tempo, é submisso à tirania do urgente. Numa sociedade competitiva e consumista, o ativismo é uma doença cultural que pode resultar em ansiedade, depressão, estresse, falta de tempo, de meditação e impaciência para escutar. Ela está tão envolvida com as atividades da cozinha que ela não tinha paciência nem para ouvir Jesus falar. Marta se desgastou com o que era bom, mas ela perdeu de vista o melhor. Ela trabalhou muito para servir a Jesus, mas perdeu de vista o próprio Jesus. Isso, em poucas palavras, é ansiedade pecaminosa. Em outras palavras, a ansiedade pecaminosa coloca o trabalho da cozinha em primeiro lugar e Cristo fica em segundo plano. Sua falha não foi no serviço prestado. Spurgeon, ele escreve algo sobre Marta. A condição de bom servo cabe a cada cristão. Sua falha foi ter que se distrair com muitas coisas, então se esqueceu de Jesus e lembrou apenas do serviço. O verbo grego traduzido como agitava-se no versículo 40, transmite a ideia de se afastar de alguém ou de algo e ter o direcionamento para outra coisa. Como expressa também o dicionário grego, tornar-se bastante atarefado e sobrecarregado. Ela está tão focada nas atividades da cozinha que ela perdeu o foco da direção. Ela está tão envolvida nas demandas das atividades da casa que
que ela está tão sobrecarregada que ela já não tinha mais tempo para Jesus. Podemos dizer assim que a preocupação pecaminosa é resultado do ato de se afastar de Cristo. Ela se afasta de Cristo para ir para a cozinha. E qual é a cozinha que está te afastando de Jesus nessa noite? Há coisas que devem ser esquecidas. Há outras que devem ser lembradas, mas também aquelas que devem ser buscadas. E Jesus tem que ser a nossa prioridade. Vivemos sob a pressão das coisas urgentes, elas batem à nossa porta e não tem paciência para esperar. Somos a geração escrava do relógio, da agenda, corremos de um lado para o outro, fadigado com muitas coisas, mas desfrutamos pouco da coisa mais importante. Parece que a nossa vida está como um carrossel em alta velocidade, sem sabermos como pará-lo. Mas é tempo de fazermos uma avaliação, de termos coragem para tomar uma decisão sensata que nos coloca na estrada da busca das verdadeiras prioridades. E o que devemos buscar em primeiro lugar? Devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. A sociedade contemporânea capitulou-se ao secularismo. As pessoas não têm tempo para Deus e pensam que não tem. Elas correm atrás de muitas coisas: dinheiro, trabalho, sucesso, conforto, prazer, e relegam a Deus a um plano secundário. Elas são mais zelosas com seus próprios interesses do que com as coisas de Deus. A vida delas não é mais regida pelas Escrituras. Seus sentimentos e desejos estão acima da verdade de Deus. É por isso que a nossa geração está confusa e perdida, porque Deus não vem em primeiro lugar. Mas a gente não é muito diferente de Marta, não. Afinal de contas, a gente cumprimenta Ele muito rápido nas reuniões dos domingos à noite. Mas a gente passa o resto da semana sem não voltarmos o nosso coração a Deus. E a gente acha que algumas horas de uma reunião pública é o suficiente. Se Deus não for a sua prioridade, está faltando alguma coisa. Alguém já advertiu que nós não devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis na terra. Mas se há um problema que essa geração não enfrenta, é esse. A verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com as coisas da terra que perdemos o foco das coisas do céu. Irmãos, pense comigo, irmãos. Se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer a nossa alma, quanto somos de cuidar de nossos interesses pessoais, constituiremos uma ameaça para o diabo. Mas se fôssemos ineficientes no nosso cuidado dos nossos interesses, como somos nas questões espirituais, estaríamos mendigando. Eu estou lhe fazendo uma pergunta: qual é a cozinha que está te afastando de Jesus? O que está fazendo você ficar tão sobrecarregado é a realização dos seus sonhos? Mas há uma outra cozinha que está afastando muita gente de Jesus. A cozinha da religiosidade. O Dr. Wisber diz: o que fazemos com Cristo é mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Nós somos tão fortes nos trabalhos da igreja, somos tão influentes e dinâmicos nas nossas atividades religiosas, mas pequenos demais na nossa vida de piedade. Temos cargos relevantes na igreja, trabalhamos muito, só não temos tempo para orar. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar.
Muitos que contribuem, mas poucos que oram. Muitos pastores, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitos que interferem, mas poucos que intercedem. Muitos que escrevem, mas poucos que combatem. Olhe para o teu irmão e pergunta para ele: qual é a cozinha que está te afastando de Jesus, irmão? Marta está ocupada com muitos serviços. Queria oferecer o melhor a Jesus, mas acabou perdendo de vista o próprio Jesus, a prioridade. Os muitos serviços privaram-no de um tempo precioso com Jesus. Ô gente, quantos pregadores, pastores, teólogos e mestres, que estão agitados demais para escrever um novo sermão, elaborar um novo estudo. Mas são como impressoras, reproduzem as palavras de Deus com um coração vazio de Deus. Leonardo Ravenhill, em seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, um pregador reformado chamado Paul Walsh disse que Ravenhill era um pregador perigoso. Mas ele pontua uma verdade que faz a gente pensar. Ninguém precisa ser espiritual para pregar. Isso é, a pregação de um sermão perfeito, segundo as regras da homilética, com exatidão exegética, não requer nenhuma espiritualidade. Qualquer um que possua uma boa memória, vasto conhecimento, forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca, pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. O púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe todos os seus talentos, sua boa exegese, seu bom trabalho. Mas no aposento da oração não temos como dar um jeito para aparecer. É você e Deus, Deus e você. O Dr. Martin Lloyd Jones comenta sobre Robert Murray da Escócia. Olha a piedade desse irmão. Quando ele aparecia no púlpito, antes mesmo dele dizer uma única palavra, o povo já começava a chorar silenciosamente. Por quê? Por causa desse elemento de seriedade e comunhão que ele tinha com Cristo. O povo sabia que aquele pregador estava vindo dos pés de Jesus. Você não entendeu? Se fracassarmos na nossa comunhão com Cristo, fracassaremos em toda a frente de trabalho. Eu gosto de uma frase do Dr. Hernandes. Ele diz, em seu livro de Pastor para Pastor, ele diz que o que fazemos com Cristo é mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. O que Cristo é para nós? O que Ele é para você? Qual é a sua prioridade? Ao focar no serviço da cozinha, Marta não parava para nutrir comunhão íntima com seu verdadeiro Deus. Mas ela estava trabalhando para Ele, mas ela não tinha comunhão com Ele. Ela estava errando. E aqui eu quero pontuar 4 erros de Marta. Primeiro erro, ela interrompeu o Senhor. Quando nós nos focamos no trabalho da cozinha e não na comunhão, a gente sempre quer interromper. Você imagine o atrevimento dessa mulher? Ela para na frente dele, é um grupo de homens, quem sabe ela vem da cozinha fervendo como as panelas, para na frente dele, e com todo o atrevimento ela o interrompe. É por isso que quando não se leva em conta a coisa mais importante, quando se distrai em muitos detalhes, corre-se o risco de interromper as ações de Deus em nossa vida, família, igreja e na vida dos outros. Quando a gente prioriza o trabalho da cozinha e não a comunhão, a gente não consegue se curvar à soberania de Jesus. O Senhor está no controle de tudo. Segundo erro de Marta, acusou o Senhor e a irmã. Chamou Jesus de insensível e Marta de folgada. Senhor, não incomode que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho lá dentro. É por isso que servir sem devoção sempre produz acusação. Corremos o risco de ficar triste com Deus,
Será que ele não se importa? Só eu estou fazendo as coisas por aqui. Quando não ouvimos a voz de Deus, o quanto Ele nos ama, buscaremos esse reconhecimento nos homens. É por isso que quem prioriza o trabalho da cozinha e não a comunhão sempre está à procura de aplausos. Sempre está procurando alguém para avaliar o que ele está fazendo. Mas quando nós priorizamos a comunhão e em segundo lugar o trabalho, a gente sabe que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E sempre haverá uma recompensa para aquilo que estamos fazendo para Ele. Terceiro erro de Marta, parece que ela quer tomar o controle. Marta literalmente mandou o Senhor Jesus fazer Maria sair dos seus pés e correr para a cozinha. É por isso que servir sem antes gastar tempo em devoção, sem antes provar e deleitar-se do amor de Deus, leva-nos aos jogos de poder, às manipulações, aos relacionamentos baseados em demandas de trocas. Acharemos que temos que dizer a Deus o que fazer com os outros e por nós. Quarto erro de Marta, ela criou divisão. Quando se concentra-se apenas no trabalho da cozinha e não na comunhão, a gente sempre cria uma divisão, a gente sempre cria problemas. Ao dizer para Jesus o que fazer com Maria na frente dela, Marta estava levantando uma barreira gigante entre ela e a irmã. Que espécie de trabalho que a gente está fazendo para Jesus, ao invés de gerar alegria, está gerando problema. Ao invés de gerar sorriso, está gerando amargura. É por isso que aqui reside a maioria dos problemas de divisão na igreja. Trabalhar sem antes gastar tempo em comunhão com Jesus. Eu li um livro do Dr. Wisber, Verdade de Cabeça para Baixo. É uma construção de paradoxo, eu não sei se eu já contei isso aqui. Mas é a história de um presbítero. Ele foi nomeado a um cargo local na igreja. E quando o pastor viajava, aquele presbítero era uma benção. E quando o pastor viajava, o presbítero gerava problema. Quando o pastor estava na igreja, o presbítero era uma benção. Era o presbítero viajar e o pastor nomear para cuidar da igreja. Em todas as áreas da igreja, aquele presbítero gerava problema. Um dia o pastor voltou e o presbítero disse: pastor, eu preciso ter uma conversa com o senhor no gabinete. Quem sabe o pastor diz: você deve ter muita coisa para me falar, porque toda vez que eu viajo você gera um problema aqui. Não, pastor, é porque quando o senhor me nomeou ao ministério, ao exercício de servir a igreja, de ser um obreiro local, o diabo sussurrou no meu ouvido e diz: agora você é alguém importante. Eu acreditei nele, parei de ser uma benção e tornei-me uma ameaça. Quando nós priorizamos o trabalho na cozinha e não a comunhão, a gente gera problemas. É por isso que, ao se afastar do Senhor para servir ao Senhor, Marta se distraiu. Perdeu Deus de vista, focou nos resultados que ela queria produzir. Saiu de órbita, começou a viver em choques e conflitos terríveis. Eu gosto de uma pergunta do Dr. Sproul. O que a gente pretende fazer com o conhecimento que a gente vai adquirir acerca de Deus? Para que serve a nossa teologia, a nossa piedade, as nossas demandas de atividades religiosas? Para levantar muros ou para construir pontes? É por isso que, longe da comunhão com o Senhor, todos nós perdemos o senso da prioridade, invertemos os valores, usamos as pessoas e agitamos o coração. Quando priorizamos o trabalho da cozinha, corre-se o risco de a gente ficar magoado com todo mundo. Quanta gente trabalhando para Deus, mas com o coração cheio de mágoa, fervendo por dentro. Sabe o que é isso? É falta de comunhão. É falta de relacionamento com Deus. Mas o versículo 41, Jesus vai censurar Marta. Em primeiro lugar, ao censurar Marta, Jesus a chama pelo nome 2 vezes, verso 41. O confronto é pessoal, é direto, é intenso.
Jesus chama Marta pelo nome, ele é enfático. O confronto é pessoal. Isso aqui não é para quem não vê, isso aqui é para mim, isso aqui é para você. O amor não aceita tudo, porque tudo que se aceita não é amor, é omissão. Jesus chama Marta 2 vezes e mostra para ela que ela está errando. Em que circunstância, em que momento Jesus vai corrigi-la? Dentro da sua própria casa. A hospitalidade era boa. A comida era boa. Tudo estava tão agradável. Mas Jesus não é influenciado por uma boa hospitalidade. Jesus não é influenciado por uma boa comida na mesa. Se nós estamos errando, Ele pontuará o nosso erro. Jesus, o pregador muda a mensagem, mas Jesus não muda. Você precisa entender que a coisa mais importante da vida não é frequentar a igreja, é ter comunhão com Jesus. A coisa mais importante da vida cristã não é trabalhar, é gozar de perfeita comunhão com Ele. E eu não estou falando de esterilidade religiosa. Você pode fazer coisas extraordinárias para Deus, cantar muito, pregar muito, ser um bom líder de departamento. Mas se você estiver apenas concentrando-se nos trabalhos da cozinha e não na comunhão, o confronto será pessoal. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas quem abandona a repreensão anda errando. Provérbios 10:17. Mas que o Senhor nessa noite possa chamar a cada um de nós pelo nome quantas vezes for necessário para entendermos a sua vontade. Olha aqui para mim. Um dia o Senhor encontrou um homem em um vale. Esse homem parece que ele tinha alguns problemas morais. Coisa estava meio complicada na vida dele. Mas trava-se uma batalha. Alguns teólogos vão dizer, parece que é uma construção, uma teofania ali nas páginas veterotestamentárias. E no meio daquela batalha, porque a gente só ganha a batalha em Deus quando a gente perde. Que coisa que faz a gente pensar. Daí no meio daquela batalha, Deus pergunta para ele, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Deus sabia o nome dele? E por que Deus pergunta? Porque Deus gosta que a gente verbalize para Ele quem a gente é. Você pode dizer nessa noite com toda a honestidade, qual é a cozinha que está te afastando? Quais são as suas prioridades? Que o Senhor nessa noite tenha misericórdia de nós. Mas o texto vai nos dizer que Jesus elogia Maria, no verso 39 a 42, Jesus elogia Maria pela sua postura. Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir o seu ensinamento. Ô gente, enquanto Marta se preocupava com o cozido na cozinha, Maria estava aos pés de Jesus, ela estava diante do Cordeiro de Deus. Enquanto Marta se preocupava com o pão na cozinha, Maria comia do pão da vida. Enquanto Marta se preocupava com a temperatura da água, Maria bebia da fonte da água da vida. Ela valorizou mais a presença de Jesus do que o trabalho para Jesus. E Jesus vai elogiar Maria pela sua sabedoria. É por isso que eu não quero ser um teólogo de cabeça seca. É tempo de a gente voltar o nosso coração a Deus. De pensarmos nas verdadeiras prioridades. Mas o texto vai nos dizer que Jesus elogia Maria pela sua sabedoria. Jesus afirma para Marta que Maria escolheu a boa parte. A única coisa necessária é que está aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos e ter comunhão com Ele. Lembre-se que a porta ela é estreita. As coisas de casa passam. O carro, a casa,
tudo isso passa, isso fica para trás. As atividades de departamento não perdurarão. É por isso que não estamos ouvindo a voz de Deus regularmente, precisamos ser honestos e perguntar a nós mesmos: a gente está separando um tempo regular para se relacionar com Deus? O Senhor quer que você pense nessa noite. Stott vai nos dizer que crer também é pensar. Um dia o Senhor bateu na porta de uma igreja, parece que ele estava do lado de fora. Ele está batendo na porta do coração de alguém. Ele não bateu na porta de um... A gente usa muito esse texto para aplicar ao não crente, ao pecador, ao desviado. Abre o seu coração, ele está batendo. Não, mas o texto ali é enfático, é categórico. Ele estava batendo na porta de uma igreja. Uma igreja que dizia: estamos bem abastados e não precisamos de coisa alguma. Quem sabe nessa noite você pode dizer: pastor, eu frequento a igreja, eu venho sempre, regularmente, eu estou envolvido nas atividades. Mas será que o seu coração é fervoroso? Eu sinto o Senhor aqui nessa noite. Oh, glória a Deus. Quanta gente trabalhando para Deus, mas morno. Esse trabalho está causando náusea. Mas um Deus que quer se relacionar com a gente, não espera o homem se levantar, mas ele toma a iniciativa e ele bate. Ele diz: eu quero entrar, eu quero cear com vocês, eu quero me relacionar com vocês. Quero ter comunhão com vocês. É por isso, se a nossa agenda revelar que nós não estamos fazendo dessa comunhão uma prioridade em nossa vida, nossa relação com Deus sofrerá com essa negligência. Nossa relação com os outros sofrerá com essa negligência. Nossa família sofrerá com essa negligência. A gente vai sofrer com essa negligência. Eu conversava com um colega há um tempo atrás, que atravessava um problema moral difícil, complicado. Mas a gente teve um café, chamei ele para a gente tomar um café. Eu disse: cara, que bom que as coisas foram descortinadas. Cara, você não precisa de massa, você não precisa provar nada para ninguém. Volte seu coração a Deus, se humilhe de verdade. Ele parou para pensar e diz: é verdade. Mas eu sei um lugar aonde eu vou me levantar. Eu esperava que ele ia ter um gesto de humildade e dependência de Deus. Eu perguntei aonde? Em cima do púlpito pregando. Quanta ignorância. É tempo de a gente voltar o nosso coração a Jesus. A prioridade não é pregar, a prioridade não é cantar, a prioridade não é exercer um cargo relevante da igreja. A prioridade é ter comunhão com Jesus, com Jesus. Olha para esse crente aí, vê se ele já deu uns glória a Deus hoje. Se ele não deu glória, diga para ele: parece que tem alguma coisinha que está te afastando, hein, irmão? Mas Jesus elogia Maria pela escolha duradoura, verso 42. É por isso que pregar de forma expositiva, a gente não consegue dar um jeito para escapar. A gente está engessado dentro do texto. Por ter feito a melhor escolha, por ter optado por aquilo que era necessário. O que Maria escolheu jamais lhe será tirada. Ô gente que faz tanta coisa extraordinária para Deus, a gente pode ouvir naquele dia. Gente que expulsa demônio, profetiza e faz aquela coisa toda. Gente que prega bem, gente que canta bem. Mas a gente pode ouvir no grande dia do Senhor: você fez tudo isso aí para mim, mas você não tinha comunhão comigo, eu não te conheço. Apartai de mim para o fogo eterno.
mas que a gente possa escolher nessa noite algo que transcenderá o tempo e terá valores eternos. E eu fecho a palavra nessa noite para dizer que a coisa que escolhemos fazer, mas essas coisas só duram enquanto dura a nossa vida aqui. Qual é a nossa prioridade? Que o Senhor nos ensinou. Busque em primeiro lugar a mim. Aquilo que você devota o seu maior tempo, isso se torna o seu ídolo. Mas quando escolhemos estar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, fazemos uma escolha que transcenderá o tempo e terá reflexo eterno. Eu estou ratificando mais uma vez. Quem é você nessa noite? Marta ou Maria? O que está fazendo você ficar tão sobrecarregado? A postura de Maria sempre está aos pés de Jesus. Ela está aos pés de Jesus, sempre aprendendo a sua palavra. Nos momentos difíceis, ela não está aos pés de Jesus praguejando. Ela está aos pés de Jesus chorando. E nos momentos de vitória, ela está aos pés de Jesus adorando. Mas Marta sempre está sobrecarregada e agitada demais. A ponto que no momento de dor, ela tem a coragem de dizer, se o Senhor tivesse vindo antes, quem sabe? Mas quando a gente está aos pés de Jesus, a gente sabe que Ele está no controle de todas as coisas. É por isso que a nossa consciência nessa noite seja cativa à palavra de Deus. Só a Escritura, apenas a Escritura. Que escolhemos a boa parte, que é ter comunhão com Cristo. E eu termino a mensagem dizendo, todas as coisas terrenas são como água salgada. Fazem aumentar a sede, mas nunca satisfaz. Mas hoje eu quero seguir exemplo dos nossos irmãos pastores batistas. Eles têm o costume de terminar o sermão cantando música ou recitando poesia. Como tem gente que canta tão bem, eu fiquei até admirado do pastor Eliseu cantando hoje. Os irmãos do grupo de louvor cantaram tão bonito, tanta gente cantando bem aqui. Eu não vou ousar cantar porque eu sou desafinado até para respirar. Mas eu vou recitar poesia. Somente a Escritura, ela somente. Livre, inspirado e suficiente. Lei e testemunha, regra de fé, revelação de Deus ela é. Sozinho ensina para a salvação. Confia a verdade e não opinião. Revigora a alma, dá sabedoria, ilumina os olhos, fonte de alegria. Pratica a Escritura, puro mandamento. Todo proceder nesse fundamento. Uma só verdade, palavra da vida. Registro infalível, graça concedida. A vontade eterna que é sempre cumprida. Palavra de Deus. Quem é você nessa noite? Marta ou Maria? Aonde você está? Na cozinha? Se empenhando ao máximo para as coisas passageiras dessa vida? Ou você está dedicando o seu maior tempo em ter comunhão com Jesus? Eu vou confessar algo para vocês aqui nessa noite, abrir o meu coração. Uma madrugada de quarta-feira, eu desci do quarto, fui para a sala para orar. E eu estava com o coração muito aquebrantado naquela manhã. Eu passei mais de 25 anos da minha vida. Esse 1 ano morando em São Paulo. Eu senti Deus me parando em alguns momentos para me refletir, para me pensar.
na coisa mais importante. Mas eu passei há mais de 25 anos fazendo a mesma oração. Senhor, me levanta, que eu possa construir algo diferente para a expansão do teu reino. Mas eu percebi que isso não era a prioridade de Cristo na minha vida. E eu, em lágrimas copiosas, eu disse: Senhor, a minha maior necessidade não é de ser um grande teólogo, de ser um grande pregador. A minha maior necessidade é me parecer com o Senhor. Eu preciso me parecer com o Senhor. Porque Cristo, Filho de Deus, trabalhou muito enquanto Ele esteve nessa terra. Mas uma linguagem teológica sempre houve o ministério das retiradas. Ele sempre se preocupava em nutrir comunhão com o Pai. E que nessa noite a gente possa sair daqui priorizando a nossa comunhão. É mais importante do que o trabalho na cozinha. E não deturbe a minha palavra, porque Deus não te chamou para você ser um inválido. O trabalho é importante. Mas quando a gente não prioriza a comunhão e primeiro o trabalho, tudo vai entrar em rota de colisão. Mas com a permissão do pastor Agileu, eu gostaria que você se colocasse de pé para orarmos. Obrigado por sua palavra. Obrigado por sua doce presença nessa noite. O Senhor está aqui, Senhor. Obrigado. Como Spurgeon diz, eu como servo da igreja, servo dos teus servos, eu posso levar a mensagem aos ouvidos, mas só o teu Santo Espírito pode levar aos corações. Que nessa noite a gente possa pensar nas prioridades e não sobrecarregar-se com as demandas das atividades religiosas ou secular. Nos ajuda, Senhor, a internalizar a verdade da exposição da sua palavra nessa noite. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Antes que você se assente, dê um abraço no mínimo em 3 pessoas e diga para ele assim, ó: não deixa a Marta te arrastar para a cozinha. Não, sai do lugar aí, irmão. Fala para 1, fala para 2, fala para 3, fala com quem está atrás, diga para quem está na frente. Diga: não deixa a Marta te arrastar para a cozinha. Recebi um novo coração do Pai. Coração. Aleluia. Coração que é oh, glória a Deus. por Jesus. Cante com temor na sua alma. Como fruto desse novo coração, Maria não é sua inimiga. Eu declaro ela é sua irmã. A paz de Cristo. Aleluia. Te abençoo, meu irmão. Que a gente possa gozar dessa comunhão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Curvamos a tua soberania, Senhor. Expressão
cumprir o teu santo livro, Senhor. Apenas para construir um novo sermão, um novo estudo. Mas eu quero ter prazer de beber desta fonte, da instrução da sua palavra. Você pode aplaudir Jesus? Tem alguém que ouviu essa palavra nessa noite e gostaria de reconhecer Jesus como único e Salvador da sua alma? Ele é único. Eu comecei a mensagem nessa noite citando Piper. Nem todo o universo do mundo poderá preencher o vazio criado, um vazio sem Deus. Você pode construir a ideia: eu não posso desperdiçar nenhuma gota de prazer, eu não posso desperdiçar o meu tempo, eu preciso realizar o meu sonho, eu preciso buscar. Eu luto pelo pó dessa terra, pela satisfação do ter. Você pode até alcançar isso com seu esforço, você pode. Mas eu quero te dizer, o vazio vai estar lá. Porque o homem, por natureza, ele já nasce com a dependência de Deus. É por isso que há tanta religião no mundo. E as pessoas tentam buscar esse vazio no budismo, em tantas outras. Eu poderia enumerar aqui milhares e milhares e milhares de religião. O budismo só foi uma delas. Eu vi um pastor falando, esse dia ele estava num culto fúnebre, ele ficou assustado, quantos budistas há aqui no DF e tal. Mas enfim, só Jesus pode preencher esse vazio. E Jesus quer preencher esse vazio do seu coração nessa noite. Jesus quer te dar alegria, Ele quer te dar paz. Sabe esse nó, essa angústia, sabe isso aí? Porque você está aqui, é porque você acredita. Você crê que há um Deus que é poderoso. Não foi a sua vontade própria que lhe trouxe aqui. Foi a graça de Deus que lhe convidou, que bateu no seu coração. E você abriu e aqui você está. Mas não endureça o seu coração agora. Reconheça Jesus como Salvador da sua vida, e esse vazio será preenchido, e haverá uma doçura de felicidade incomparável como você nunca viveu até hoje. Você quer? Eu não vou insistir. Tem alguém? Tem alguém? Não saia. Eu não costumo fazer isso, irmão. Teatro Metropolitano de Londres, quando Spurgeon morre, um novo pastor assume a catedral. Spurgeon tinha o costume de fazer o apelo no gabinete. Não é que isso aqui é uma regra, é só um exemplo. E o pastor local, ele faz o apelo e tal, e os obreiros dizem: não, a gente tem o costume de fazer o apelo na segunda no gabinete, sim. Aquele constrangimento todo e tal. Era um costume lá da catedral. Daí o pastor diz: não, a gente tem que aproveitar enquanto o ferro está quente. Daí os obreiros respondiam: não, se a conversão é autêntica, o ferro vai ficar quente até segunda-feira. Eu não quero te constranger, mas o Espírito de Deus está batendo na porta do coração. Tá aqui. Tem alguém? Se não tem, quem sabe você pode estar meio sem graça, mas procure então um pastor e diz: eu quero me reconciliar com Deus no final da reunião. Mas faça isso. Não saia dessas portas sem reconhecer Jesus como Salvador da sua alma. Quem sabe você hoje pode virar as costas, mas quem sabe hoje pode ser a última oportunidade. Não desperdiça.
mas que Deus tenha misericórdia de você e lhe dê uma nova oportunidade. Você pode dizer amém?